só aparece sumério e judeu. E o resto? Porque aquele livro é uma merda. É uma manipulação de narrativas do Yahvé, que é um comandante negativado. O famoso Javé. Se você pega ele nas escrituras originais, tá? Que quem está fazendo essas traduções e vale a pena ler o livro dele, é o Mauro Biglinio, o italiano. O cara é foda. Yahvé é o Deus da família de Jacó. E dos 72 Elohims, ele era o mais violento, o mais agressivo e o mais sanguinário, que matava por qualquer coisa. Então todo mundo baixava a cabeça dele pro cagaço, não tem outra palavra. Enquanto Brahma era bondoso, Vishnu era bondoso, eram da mesma época. Então aí você vê a diferença de índole. O que acontece? Yahvé é um alcionista, é um pleidiano, como vocês falam. E aí vem um grande problema, as quebras entre o Império Shakar dentro dos grupos de os Tal Shiar, os Nol Shiar, que são humanos nórdicos que trabalham para os draconianos, por causa da pressão tecnológica. Enquanto que os Targetianos e o pessoal de Aldebaran saíram fora da pressão do Império Shakar e do Império Nebu. Então é um puta de um rolo cosmológico que as pessoas aqui não lembram, não tem conexão. E eu tento colocar isso numa linha mais, dizer, menos complicada para as pessoas irem relembrando a história. Isso eu conto nos últimos livros, toda a história da Grande Guerra de Órion, o porquê da guerra, as invasões, porque eu entrei nessa história como... Eu era co-criador, minha função era criar vida, geneticista. Me colocaram de militar para entrar numa guerra que eu não sabia porra nenhuma. Para ter uma ideia, eu tive que morrer 38 vezes nos meus corpos para aprender a guerrear e a combater e entender a arte da guerra, para poder confrontar os Chopates, que vocês chamam de inter ou superdimensionais, que controlam os draconianos, que controlam os Greys, os Zetas, que controlam os dirigentes globais, e chegamos até nós aqui. Entende? Então a história cósmica, ela é muito complexa e ela se baseia naquele conceito do Hermes, como é em cima e embaixo, como embaixo e em cima. Então a politicagem que a gente tem aqui embaixo também existe na Frota Estelar. Por isso que a gente tem Aliança Galáctica, que é uma coisa, Federação Galáctica é outra, Federação Intergaláctica é outra estrutura e a Supraconfederação é outra estrutura. E aí no meio você tem a Federação Intergaláctica e a Confederação Interdimensional, que trabalha as questões do multiverso. Então tem muita informação, por isso que é tanto livro, né? É um rolo só isso aí. No caso, Javé, então seria o próprio Demiurgo, que também está descrito nos evangelhos de Judas. Sim. Ele, na verdade, ele foi abduzido pelos Chopates. Ele se envolveu politicamente e não consegue sair desse rolo. Ele, Nana, Enki, todos eles, Anu também. Uhum. Então, assim, ele é um militar, linha dura, que se envolveu com seres mais poderosos do que ele e o ego dele não deixa ele baixar a bola. Então ele cometeu muitas insanidades porque nós somos para ele gado. Então a colocação da aliança, a humanidade da Terra é gado pastando num planeta reptiliano. Exatamente o tom do filme Ascensão de Júpiter. Exatamente isso. Então, para eles, a humanidade na Matrix é gado, pastando numa fazenda. Me diz uma coisa, você falou de vários pontos aqui no Brasil que são muito interessantes. A Ilha Bela é um que a gente de repente pode até tentar investigar, mas eu queria que você falasse da Serra do Roncador. O que tem lá de grande mistério? Tem um acesso direto às capitais periféricas de Ágata. Ágata é a capital. Uhum. Então a Ágata tem 24 cidades orbitais. Shambhala é uma delas. Então o Garça, ali naquelas cavernas dos pezinhos, ela tem um acesso direto a uma dessas cidades. E é cuidada pelos índios chavantes, por isso que o acesso é muito complicado ali. E ali você tem portais que você viaja no tempo passado e futuro da Terra. Dependendo da coordenada que você tiver, você desaparece ali. E ele é muito restrito. Eu mesmo tive uma vez na Barra do Garça, me desentendi com um xamã, porque ele queria ficar com o meu carro. Eu falei, não vou entregar meu Jeep, tá louco? Não, mas tá, então mandei ele para aquele lugar e acabei não entrando na vivência que eles queriam fazer. Então eu nunca estive de fato lá dentro no corpo físico, só estive em projeção astral e tem muitas cavernas e algumas de fato têm acesso a essas cidades internas. Uma das raças que vivem ali é muito semelhante à do ET do Spielberg, aquele que parece uma tartaruga. Uhum. É semelhante àquilo. São reptilianos bondosos, são super pacíficos, mas o arquétipo deles é esse.